Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho. Estamos a ver que já temos aqui connosco a ordem dos engenheiros, portanto aproveito naturalmente para cumprimentar o Sr. Bastonário e o Engenheiro Fernando Almeida Santos e creio que será também o Engenheiro Benteiros, que é Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte. Começar naturalmente em nome do Grupo de Trabalho da Habitação, agradecer estarem hoje aqui connosco nesta audição. É naturalmente muito importante para todos nós e para todos os grupos parlamentares a reflexão e os contributos que receberemos hoje certamente da Ordem dos Engenheiros para o processo, não apenas para a reflexão deste processo, mas do processo que se seguirá. Estaremos a fazer uma discussão profunda em sede de especialidade das propostas de lei do Governo e dos projetos de outros partidos, encontrando melhores soluções, modificando as propostas e, portanto, neste momento os pacotes mais habitação e outros projetos tiveram um momento de consulta pública profundo, mas neste momento a palavra está de facto aqui na Assembleia da República e, portanto, naturalmente esta é uma audição com relevância e com importância para a reflexão que o Grupo de Trabalho fará. Recordo apenas esta exigente grelha de tempos que temos, não é igual a outras grelhas mais alargadas em sede de comissão. Nós teremos, portanto, a intervenção, creio que será do Sr. Bastonário, de 5 minutos inicial, para naturalmente partilhar o contributo que entenda. Seguir-se-á as questões dos grupos parlamentares, neste momento estão presentes PS e PSD, para colocar questões um período muito exigente também de 3 minutos e depois naturalmente que a Ordem dos Engenheiros terá 15 minutos de resposta final global, não de resposta a cada pergunta individualizada, global para responder às questões que foram colocadas. Com esta pequena recordação da grelha de tempos, passava-lhe imediatamente a palavra ao Sr. Bastonário Fernando Almeida Santos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, senhores deputados e Sr. Presidente da Comissão Parlamentar. Antes de mais nada, quero agradecer em nome da Ordem dos Engenheiros o facto de sermos convidados a pronunciarmos e a ter a oportunidade de nos pronunciarmos sobre estas matérias que são tão importantes para a engenharia portuguesa relativamente à habitação. Dizer que vamos aproveitar estes 5 minutos para falar genericamente daquilo que são algumas das nossas preocupações sobre estas matérias e depois na contra-resposta, na resposta às perguntas, quer eu, quer aqui ao meu lado o engenheiro Benteiros, que também faz parte do Conselho Diretivo Nacional e também é especialista nas questões da habitação, interagirmos convosco naquilo que pudermos contribuir para a melhoria do processo. A Ordem dos Engenheiros, de uma maneira geral, não vê com maus olhos, bem pelo contrário, estas iniciativas governativas, ou seja, entendemos que são pertinentes. Aliás, nós tivemos há pouco tempo na Ordem dos Engenheiros a apresentação do Sistema Integrado de Legislação Uniformizada da Construção, do SILUC, promovido pelo Ministério da Habitação, em que entendemos ser um elemento pioneiro no sentido de precursor daquilo que é importante para o setor, que é uma espécie de código da construção. Nós estamos aqui a fazer sair legislação avulsa, mas acreditamos que a compilação de toda esta legislação, uma vez conseguida, vão pressupor a existência de um código da construção, uniformizando determinado tipo de nomenclaturas e até de regras e procedimentos que estão de legislação para legislação, às vezes mal explicadas de umas para as outras e algumas até são, no fundo, dizem uma e o contrário. Dentro daquilo que são as 3 grandes dimensões deste processo, nós gostávamos de nos focar no licenciamento, outro nas políticas, chamemos-lhe assim, fora aquelas que são políticas duras em que a Ordem dos Engenheiros não tem que se pronunciar, são decisões políticas às quais nós não é nosso papel, não temos que ser nós a pronunciar-nos, tipo questões de arrendamentos coercivos, etc. Não é esse o nosso papel. E depois alguma dimensão mais técnica, nomeadamente na questão da revisão da 701H, que é aquilo que tem a ver com os conteúdos de projetos e com a questão das instalações elétricas e até com a revisão do RGEU, por exemplo. No RGEU mais para uniformizar. E rapidamente, para não esgotar muito tempo, nós no licenciamento, dividindo na arquitetura, nas engenharias, que por defeito se chamam especialidades, mas claramente são engenharias, e depois a parte da obra e a parte da utilização, nós entendemos que a arquitetura, como tem uma ocupação espacial, naturalmente vai obrigar a pelo menos alguma verificação do decisor público,
obviamente, e portanto não pode ser no fundo, totalmente desalinhada de um licenciamento de vistoria, mas nas engenharias não, uma vez assumida a dimensão espacial, as engenharias per si, com o termo responsabilidade e o reconhecimento do exercício profissional pela respectiva associação profissional, podem ser simplesmente depositadas no licenciador, que deixa de licenciar, e automaticamente isso pode contar como no fundo, como o fator de acreditação daquilo que é essa dimensão. E aí ganha-se naturalmente tempo, simplifica-se o processo e há confiança pública. É claro que isso não invalida que depois não possam existir organismos, e a Ordem dos Engenheiros também se pode apostar a fazer isso em conjunto com organismos públicos. Podem haver avaliações por amostragem do desempenho daquilo que é feito ao nível desse licenciamento das engenharias. Depois temos a obra, mas mais lá para a frente falaremos, e da questão da utilização. Na questão das políticas, também entendemos que isto, do ponto de vista da engenharia, entendemos que o facto de haver uma aposta no público não tem que se inibir ao mesmo nível a iniciativa privada, portanto cabem as duas. No panorama económico nacional é a nossa interpretação, porque há falta de habitação a todos os níveis, mesmo na habitação acessível há, claramente, não temos dúvidas nenhuma, mas é claramente prioritário, e isso é aquilo que está aqui a ser debatido, mas também não é menos verdade que também não existe oferta para outros níveis de habitação, seja intermédia, seja de outro tipo de qualidade mais elevada, e depois dentro das questões mais tecnicistas, andamos aqui a defender já do ponto de vista do discurso público a construção modular, as novas tecnologias para a construção, a sustentabilidade da construção, e depois não consagramos na concepção e no projeto nenhuma obrigação para que isso seja assegurado. Somos nós, a Ordem dos Engenheiros, estamos a propor aqui a criação desses projetos, inclusivamente do BIM, por exemplo, esse já aparece. Nós temos aqui depois um detalhe sobre o BIM, mas esse até já aparece minimamente agora. A questão das instalações elétricas, estar a prescindir de um projeto que aumenta o risco não é simplificar, e também podemos falar disso mais daqui a pouco. E, finalmente, a questão dos custos. Nós, quer do ponto de vista do investimento público, seja nas infraestruturas, seja na habitação, seja até na habitação a custo acessível, temos de ter o cuidado de perceber que não é suficiente uma estimativa orçamental do arquiteto. Eu dou um exemplo muito simples que os seus deputados percebem, podia dizê-lo de outra maneira, mas assim é mais rápido, que é: eu quero fazer uma casa, um de nós quer fazer uma casa, vai pedir a um amigo arquiteto que nos faça um projeto, a estimativa orçamental daquilo é 400 mil euros, eu tenho 500 mil euros, parece-me bem, vou desenvolver isso, faço os projetos de especialidades. Quando se chega ao projeto de execução, antes do licenciamento de obra, a minha estimativa é na mesma 400 mil euros, peço perdão, mas se houver um projeto de custos, chama um projeto de decisão de orçamento, avalizado por técnico específico para o assunto e com responsabilidade inerente, se esse projeto vem-me dizer, na maior parte dos casos, que afinal não é 400 mil euros, é 800 mil euros. Mas eu só tenho 500 mil, e aí eu já penso duas vezes. Não é depois, quando a obra está em curso, que eu me vou endividar para acabar uma coisa para a qual não tinha dinheiro. Portanto, nós defendemos, quer no investimento público, seja qual for o tipo de obra, quer nesta habitação acessível, quer em qualquer iniciativa privada ou pública, que exista um projeto de engenharia, um projeto de especialidades de engenharia, que tem exclusivamente esta vertente de custos. Obviamente tem que ser das últimas coisas a ser feitas, porque inclui depois tudo aquilo que são os conteúdos que vão levar a custos muitíssimo mais acertados sobre estas matérias. E aí deixamos de correr o risco, principalmente também nas obras públicas, de que o preço base seja mal avaliado pelo decisor público, porque não tem referências senão estimativas, e assim fica uma responsabilidade técnica inerente a este assunto. São estas genericamente as nossas preocupações, haverá outras que eventualmente possam surgir ao longo das perguntas, e portanto estamos claramente disponíveis para interagir numa boa solução sobre estas matérias para o país. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Eu passo então agora a palavra ao Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD, para colocar as suas questões. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Bastonário, bem como o Sr. Engenheiro Bento Aires. Foi com muito gosto que ouvimos as vossas preocupações, para já, muito assentes na experiência que têm, numa área que é fundamental
para o desenvolvimento deste desígnio relativo à habitação. Nós temos pouco tempo e, portanto, eu ia colocar algumas questões que gostaríamos de ver ou esclarecidas ou mais desenvolvidas. Começava por esta última que referiram, relativamente ao orçamento dos projetos. Nós temos assistido ao longo de muitos anos, nomeadamente no que diz respeito a empreitadas de obras públicas, as derrapagens são crónicas nestes processos e seria interessante que pudessem desenvolver em que medida é que a proposta que fizeram, como é que ela se poderia corporizar neste pacote legislativo, por forma a tornar mais rigorosas as estimativas relativamente aos custos de construção, neste caso em particular no âmbito da habitação. Mas que eu achei particularmente interessante e, sobretudo, importante. As outras duas questões, aliás, em rigor 3, são as seguintes. Em relação às alterações no processo de licenciamento, há uma componente com a simplificação que diz respeito aos limites temporais para os organismos públicos se pronunciarem. E há, aliada a esta questão, uma responsabilidade dos técnicos, não dos técnicos que apresentam os projetos, mas depois dos técnicos das entidades públicas que os avaliam. Há sanções previstas. Em que medida é que este processo, esta proposta, pode acabar por prejudicar a intenção inicial de agilizar os processos? A segunda questão, relativamente ao papel da iniciativa privada, em particular no que diz respeito à reabilitação. Nós viemos de um quadro de 2015 em que a reabilitação urbana teve um impulso importantíssimo, muito também por iniciativa privada. Gostaríamos de obter a vossa opinião relativamente às consequências destas alterações para esta necessária continuidade da reabilitação urbana nos centros urbanos das cidades. Por fim, uma outra questão relativamente à capacidade técnica instalada, quer do lado das entidades públicas, quer do lado das empresas. Nós vivemos uma crise na construção nos últimos anos, enfim, não nos mais recentes, mas houve uma crise na construção que diminuiu a capacidade das empresas na área da construção de intervirem no mercado por ausência de atividade. Por outro lado, do lado das entidades públicas, eventualmente acompanharam esse abrandamento na construção e perdeu-se muito do know-how que estava instalado, do know-how técnico. E eu pergunto se estarão as entidades públicas e as empresas preparadas para esta ambição que agora se propõe de tão rapidamente fazer crescer o ritmo da construção, para ser rigoroso para quem nos ouve, da construção e da reabilitação e, portanto, do setor da construção. É isso que pretendo dizer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os deputados e cumprimento a Ordem dos Engenheiros, fazendo a declaração de interesses, que esta é a minha ordem profissional na qual estou inscrito. A minha primeira questão prende-se com e antes de entrar propriamente nos diplomas, prende-se com a capacidade construtiva do país. Nós falamos muitas vezes da resolução dos problemas da habitação, não querendo entrar aqui se deve ser um parque habitacional mais público ou menos público, mas é necessário que haja um parque habitacional e para isso é preciso construir. E a minha primeira questão é se a Ordem dos Engenheiros tem alguma estimativa daquilo que é capacidade instalada no país para, em simultâneo com o PRR, com o final de um quadro comunitário de apoio Portugal 2020, que está, enfim, em grande fase de concretização. Qual é a capacidade construtiva que o país tem neste momento para que número de fogos é que nós conseguiremos, num cenário realista, construir ao longo de cada um dos anos, ou que valores é que nós conseguimos atingir quando comparado com valores que atingimos no passado? A segunda questão, também ela genérica, embora aqui já tenha sido abordada, que tipos de medidas é que nós possamos
utilizar para reduzir o prazo que medeia o tempo entre a iniciativa de se construir até à conclusão dessa mesma construção. Já foram aqui abordados alguns aspectos, mas pediu que se possível, para podermos detalhar mais esse aspecto. Terceiro aspecto, antes de entrar propriamente nos diplomas, a responsabilidade civil e seguros de construção. Obviamente que simplificar obriga a maior responsabilização. Se do ponto de vista da Ordem dos Engenheiros, que tutela um conjunto de intervenientes importantes ou decisivos neste processo, se estão confortáveis com as alterações ora propostas. Uma nova pergunta sobre... Nós temos nesta legislação, em particular na PPL 77, algumas alterações, ainda que pequenas, ao RGEU e ao RGE, mas gostaria de questionar a Ordem dos Engenheiros se a Ordem dos Engenheiros estaria disponível para participar na construção de um diploma do Código da Construção. Nós temos o RGEU e o RGE com mais de 50 anos de existência, com alterações meramente pontuais ou de transposição de diretivas ou de outros regulamentos, mas, entretanto, tudo mudou na construção, desde a construção modular, novos materiais, novas exigências, apoio domiciliário, que não existia no passado. Enfim, se vem nesta oportunidade para se construir um código da edificação, se a Ordem dos Engenheiros estaria disponível para colaborar e qual o espaço temporal que seria necessário mínimo para se conseguir fazer um debate que consolidasse um bom documento, enfim, que parece que o setor da construção precisaria. E terminaria com mais uma questão. Eu vi que referiram que estavam confortáveis com o facto das especialidades dos projetos de engenharia poderem ter uma simplificação no âmbito enfim, simplificação, não simplificação concreta, e termino de ser coordenadora, ter uma simplificação no licenciamento, no facto de poder ser apenas um repositório e uma responsabilidade civil daqueles que os assinam. Gostaria de apenas questionar para que valores e para que tipologias é que defendem estas mesmas medidas, porque isso é efetivamente relevante, e a mesma questão para as estimativas orçamentais que referiram, porque abarcaram não só o privado como o público, para que tipo de tipologias e que obras é que defendem que em fase de projeto devem ser acompanhadas as estimativas orçamentais, porque isso também é relevante para definir a tipologia de investimentos a qual isso pode estar acoplado. Obrigada, Sr. Deputado. E eu agora sim passava a palavra, nunca acerto com este botão, passava a palavra à Ordem dos Engenheiros. Não, será o Sr. Bastonário também a responder às questões, mas poderá dividir depois, se quiser. Pode começar eventuais. Nós temos aqui mais ou menos divididos os temas que fomos discutentes do Sr. Deputado António Peroa e do Sr. Deputado Carvalho, portanto, eventuais, se não te importares, começas tu. Muito bem, então passo a palavra ao Sr. Engenheiro Bentoares para responder às questões. Muito boa tarde, muito obrigado pelas questões. Eu vou incidir nas questões mais do licenciamento, quer do Sr. Deputado António Peroa, quer do Sr. Deputado Hugo Carvalho. O 555/99 já há algum tempo que tinha previsto que os projetos, sobretudo de especialidade a que nós chamamos de engenharia, que deveriam ter uma análise mais sucinta e simplificada pelos municípios. Mas foi uma medida que não teve aderência total pelos municípios e continuaram a querer analisar a sua conformidade. Nós vemos com bons olhos que esta metodologia seja reforçada e que seja implementado efetivamente um mecanismo de deferimento tácito quando os prazos sejam ultrapassados. Não sei se aquilo que está a ser proposto pelo Governo, que no fundo não são penalizações, mas sim são créditos que irão ser convertidos em sede de IRC ou de outra forma, será a metodologia mais correta. Mas nós, na realidade, precisamos de encurtar os processos de licenciamento. E, como o Sr. Bastonário já referiu, e a questão das instalações elétricas, não vamos lá com a simplificação ou com anular os projetos de especialidade. Nós vamos lá com os técnicos a assumirem a responsabilidade pelos documentos, porque a termos um processo de licenciamento, quanto maior for a sua densidade técnica, mais completo e mais protegido vai estar o utilizador final, que é o cidadão que vai usar as habitações, que vai usar os edifícios que irá usar. E nós temos que resolver o problema da habitação com um incremento de qualidade e temos de ir também
ordenamento do território e torná-lo cada vez mais preditivo e ágil. Nós temos cerca de 100 municípios que ainda estão com a primeira geração de planos diretores municipais e temos de os tornar já como o primeiro instrumento de atribuir direitos construtivos, de dizermos o que é que pode ser construído, as SERs e os alçados. Isso já acontece noutros países também da União Europeia, e começarmos a bloquear os graus de liberdade numa fase mais inicial. Isso irá facilitar em muitos processos de licenciamento. Efetivamente, o país já foi capaz de o fazer, quer em termos de licenciamento, quer em termos de execução, quando fez todas as reformas da reabilitação urbana, e é isso que tem de fazer agora para a habitação. E não podemos dizer só que só vamos resolver o problema da habitação recorrendo à reabilitação urbana. Vamos precisar de muita construção nova e o país está preparado para o fazer. Por isso vemos com bons olhos esta simplificação dos processos, mas tem de ser efetiva. As conferências procedimentais são também uma metodologia que irá facilitar e agilizar os mecanismos de licenciamento, mas precisamos também que não estejamos a falar a 308 votos em termos de processos de licenciamento, e aí as ordens, e já manifestaram isso em Conselho Nacional de Habitação, que estão disponíveis para, em conjunto com o Governo, trabalhar de quais é que são os elementos que devem ser submetidos a um processo de licenciamento, que documentos é que devem ter anexos, e que os 308 municípios tenham toda a mesma base de instrução dos processos de licenciamento, e que um técnico não tenha de se adaptar a cada vez que está a submeter um processo ao município em causa, ou que esteja ainda essas condições a serem alteradas com alguma frequência. Há aqui muitos quick wins que podem ser implementados no processo de licenciamento e que o tornarão seguramente mais ágil, e sobretudo trazemos também a transformação digital para o meio deste processo, em que a engenharia está preparada seguramente para o fazer, e no fim do dia conseguirmos entregar mais habitação e mais edifícios e mais construção em menor prazo do que aquele que estaríamos habituados até agora. Ora bem, Sr. Presidente, dá-me licença. Sim, Sr. também. Bastonário, com certeza. Então, com licença. Relativamente às restantes questões, e começando aqui pela questão do Sr. Deputado António Proa, que tem a ver com a iniciativa privada versus reabilitação urbana, nós não podemos agora abdicar, é a nossa posição, e esta é até mais como cidadãos do que propriamente como bastonário ou membros diretivos de ordem dos engenheiros, de uma situação que foi potenciada e que reabilitou não só a economia de Portugal, como também a engenharia portuguesa, porque de facto nós estávamos numa fase em que, quando isso apareceu, de debandada de engenheiros portugueses por fora de Portugal, de uma diáspora da qual ainda nem recuperamos e que eu duvido que recuperaremos. Em duas medidas. A primeira, por luz que saíram, voltarão metade, e aquilo que foi a atratividade para cursos de engenharia, particularmente da engenharia civil, reduziu substancialmente. Nós no ano 2000 tínhamos 1000 inscritos em cursos de engenharia civil no primeiro ano, e atualmente chegarmos aos 300 é um grande feito, e portanto é para terem a noção de como isto tudo mudou do ponto de vista da construção, a fileira da construção, que ainda continua a ser uma das áreas que contribuem para o produto interno bruto de Portugal. E, portanto, sob esse ponto de vista, entendemos que essa boa iniciativa privada e a proteção da reabilitação urbana, que tão bem fez a Lisboa e Porto e outras cidades portuguesas, deve ser mantida. E isso não invalida que se aposte claramente também na questão da habitação acessível, ou da habitação dita social. E aí, entroncando numa pergunta que foi simultaneamente de ambos os deputados e do nosso colega também, o Carvalho, o nosso colega noutro sentido, não aí no Parlamento, naturalmente, que é a capacidade técnica instalada em Portugal. Nós temos aqui uma grave dificuldade atualmente. Pelas nossas contas, a Ordem dos Engenheiros tem vindo a dizer que nos próximos 10 anos, se quisermos desenvolver o PRR e o 2030, e até parte do 2020 que não foi concluído, ainda está em fase de execução, pela nossa estimativa, só em engenheiros civis, que são a profissão qualificada mais importante da fileira da construção, embora haja outras engenharias e outras profissões, naturalmente, precisamos de 5.000 engenheiros nos próximos 10 anos. Como é que isto é feito, aproximadamente? Se nós não fizéssemos nada em Portugal, só tivéssemos obras de manutenção, aquilo que há cerca de 10 anos fazíamos, e uma outra obra nova,
o PIB da construção rondaria os 5%. E, portanto, nós precisávamos de reposições na ordem dos 500 engenheiros ano. Como nós estamos numa fase de pico, a nossa estimativa vai mais ou menos aos 800 e não vamos estar aqui a detalhar esses cálculos, mas depois podemos facultá-los. Mas a verdade é que as universidades portuguesas têm vindo a potenciar apenas por ano pouco menos de 300. E, portanto, de 300 para 800, que é a nossa necessidade. E se nós tivermos 10 anos de forte construção em pico, que é o que aparentemente está a perspectivar-se, temos um déficit de 500 engenheiros anos civis e, portanto, são os tais 5.000. Como é que nós resolvemos isto? Depois temos outra questão muito importante e na habitação isso então é gritante, que é há 20 anos que não fazemos habitação a custos acessíveis a sério. Foi-se perdendo know-how, como muito bem foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, e repor esse know-how é complicado. E também tem havido uma incapacidade, no fundo, do público, seja através dos municípios, seja através das instituições do Estado, face à descapitalização técnica que tem existido nos últimos anos, de uma retoma procedimental do ponto de vista público. Aliás, é notório a dificuldade em implementar no terreno, neste momento, muitas iniciativas públicas têm que ser de índole de capacidade técnica. Uma delas, como é que nós aceleramos, por exemplo, a questão entre a decisão de fazer e a persecução e a conclusão das iniciativas. Nós já fomos chamados ao Ministério do Planeamento e também dos assuntos parlamentares para falar sobre estas matérias, e nomeadamente na questão da habitação, sobre a questão da concessão-construção, que era uma forma de agilizar do ponto de vista contratual, é uma forma de contratualização as questões da agilização. Nós não nos opusemos a isso, nem tínhamos que nos opor. A única coisa que contribuímos, e já foi mais ou menos incluída, tirando esta questão dos custos que já lá vamos, foi, mesmo que seja concessão-construção, há que ter a coragem e o cuidado de dividir a concessão da construção lá dentro. Porque a concessão é feita por projetistas, no caso da habitação nem sequer são só engenheiros, são também arquitetos. E a construção é feita por construtoras. São duas entidades e duas fases completamente diferentes da obra, e uma concessão dita pura e dura tem vindo a ser, ao longo dos últimos anos, feita exclusivamente pela força e pela dimensão pelas construtoras, que depois fazem a conceptualização do projeto nas suas salas de desenho, e isso diminui a qualidade do projeto e a qualidade da construção. Nós tivemos o cuidado de alertar para isso, de propormos medidas, de dividir, mesmo que a contratualização seja em concessão-construção, que apareça evidenciado na proposta a diferença entre aquilo que é concessão e aquilo que é construção, quem são os profissionais, quais são os requisitos e diferenciação de custos para que o projeto não seja o parente pobre, que depois reflete-se na qualidade da obra deste processo. Sob esse ponto de vista, a Ordem dos Engenheiros tem vindo a dizer isso. Relativamente à falta de capacidade instalada no público, há um erro clamoroso do Estado que agora estamos a pagar caro, e este sim é um erro político de há 10, 15 anos, que é o desaparecimento da carreira pública de engenheiro e passando a existir uma carreira técnica igual para todos. E neste momento, quando o público quer recrutar engenheiros, ainda há tempos o engenheiro Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, numa reunião que teve connosco, dizia que não consegue contratar engenheiros. Ora, se nem a Câmara de Lisboa consegue ser atrativa para contratar engenheiros, particularmente civis, o que serão das outras, e há muitos exemplos, e até mesmo nas instituições do Estado, porque neste momento o privado paga muitíssimo melhor a um engenheiro, e há escassez de engenheiros em Portugal, recurso estratégico nacional, recurso humano estratégico nacional para aquilo que queremos fazer, e portanto, não havendo uma carreira pública de engenheiro individualizada, não há capacidade do Estado para atrair engenheiros, quanto mais os melhores, que deveriam ser os timoneiro daquilo que era uma dinâmica nova naquilo que se quer fazer. O privado também sofre disso, por isso é que anda à procura dos que há, e aquilo que nós entendemos é, se nós nos basearmos só naquilo que são os engenheiros portugueses, naturalmente que neste momento para aquilo que queremos fazer não temos em número, não estamos a falar em qualidade, mas em número não temos capacidade nacional. Mas a verdade é que não temos nós, não tem Espanha, não tem França, não tem Itália, não tem Europa, não tem Estados Unidos, e portanto todo o mundo praticamente precisa de engenheiros. O único sítio do mundo que tem mais engenheiros disponíveis e forma mais engenheiros que aqueles que precisa atualmente é a América Latina.
sem queremos defender políticas de imigração, porque não é esse também o nosso papel. Acho que, sendo a nossa qualidade boa e tendo nós capacidade de liderança, mais do que entregar a nossa capacidade produtiva a empresas estrangeiras, devemos entregar a capacidade nacional, não é menos do que os outros fazem, particularmente aqui em Espanha. Nós temos 0 obras públicas em Espanha nos últimos 50 anos, mesmo por mais competitivos que sejamos, e temos capacidade para entrar lá, só não nos deixam entrar, e portanto nós temos que defender também aquilo que é a nossa capacidade nacional. E os engenheiros que nós teremos que importar para fazer isso, que têm que ser bem-vindos, numa primeira fase, naturalmente não podem vir para funções de liderança, têm que vir para complementar equipas, e assim é que se resolve a questão do numerário. Mas penso que, em termos daquilo que é preciso fazer, nós somos capazes de fazer tudo. Aliás, a questão do número de fogos que são precisos fazer, nós estamos a apostar fazer, em termos de oferta direta, 26 mil fogos em 3 anos, com um orçamento, um budget aproximado de 2,8 mil milhões de euros. Nós, há cerca de 14 anos, fizemos só num ano 100 mil fogos. Qual tem mais capacidade para fazer muito mais que os 26 mil fogos, haja forma de os fazer. O que nós entendemos é que a maior parte desta oferta tem que ser feita não com parque habitacional existente, porque esse nem sequer está nos grandes centros, mas eventualmente com oferta direta do Estado, promovendo, como já promoveu, seja através dos municípios, seja de forma direta, essa construção, seja através de empresas públicas do Estado, seja diretamente. Eu isso não discuto, são iniciativas do foro público, embora nós, Ordem dos Engenheiros, de alguma maneira também sejamos um braço do Estado, porque somos uma associação pública profissional e, portanto, nós temos essa dimensão e essa capacidade. Relativamente à questão dos custos, que é aquela que praticamente nos falta falar, ainda que haja aqui uma questão da responsabilidade civil / direção técnica, nós engenheiros, temos obrigação de fazer bem as coisas. Claramente que em todos os setores há bons e maus profissionais. Nós, delegando nos engenheiros uma responsabilidade técnica, podemos, obviamente, estar a potenciar o erro, por isso temos que ter aqui algumas medidas de aferição, e isso tem que ser eventualmente pensado, talvez não aqui, mas noutras dimensões públicas. O Código da Construção, estamos naturalmente disponíveis para interagir com essa vontade, porque queremos entrar a montante como parte da solução para Portugal, e não ajusante, como estamos aqui a fazer em termos de pronúncia, e portanto contem com a Ordem dos Engenheiros também como um parceiro para essas medidas e vontades, até porque nos interessa a nós a salvaguarda de bom serviço aos destinatários, e é por isso que nós temos de ter responsabilidades inerentes a isto. Nós estamos habilitados e sentimos capazes para ir reconhecendo a capacidade técnica dos engenheiros em Portugal. Aquela pergunta do deputado Carvalho relativamente às questões de a partir de quando os engenheiros devem ter intervenção, nós demos por defeito, muitas vezes não é em termos de valor, às vezes é em termos de complexidade. Nós podemos ter uma obra muito pequena e extremamente complexa, uma mini hídrica, por exemplo, ou uma obra até grande e relativamente simples. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que, por defeito, deve existir intervenção técnica reconhecida e assegurada do ponto de vista da confiança pública, sendo certo que quanto mais complexa e mais valorizada for a obra, maior deve ser o intervalo da intervenção. No caso da construção, o diretor de fiscalização, o diretor de projeto, o diretor de obra, numa obra de grande envergadura, classe 9 ou classe 8, já só pode ser feita, reconhecida pelo Estado português, exclusivamente por engenheiros civis séniores. E, portanto, é assim que deve ser. Se me perguntarem se até à classe 4 de edificação, ou até um não engenheiro ou não arquiteto pode fazer gestão de obra, eu não queria estar a ser corporativista, mas acho que é um bocadinho demais. Acho que até a classe 2, no limite, que era como era até há 5, 6 anos. Se um arquiteto pode fazer direção de obra da classe 6 de um edifício, se tiver formação complementar para conseguir perceber se o botão está a ser bem aplicado e se a armadura é adequada, sim senhor.
Ou seja, tem bases para isso, mas depois tem que complementar a formação. Não queremos ser exclusivistas, muito menos corporativistas nisto, mas temos algumas preocupações e algumas recomendações que podemos deixar. Finalmente, a questão dos custos, e particularmente sujeitado à pergunta do Sr. Deputado António Proa. A nossa ideia é muito simples e muito importante. Nós, neste momento, para um licenciamento, na Câmara de Lisboa, por exemplo, que é aquela que pede mais projetos de licenciamento nas engenharias, temos 14 projetos. Eletrotécnica, acústica, estrutural, etc. Mas é assim há muitos anos, há mais de 20. E isto tudo também vai evoluindo e também vão existindo novas áreas de conhecimento. Neste momento não há nenhum projeto de ambiente e sustentabilidade na construção. Defendemos, e numa era que tem muito a ver com a descarbonização, é impositivo que isso apareça na fase de concepção-construção. Propusemos isso na portaria 701H. É uma portaria, não passa diretamente no Parlamento, mas deixamos aqui esta preocupação para que também se possam ver essas matérias. Propomos nesta questão do BIM, na questão da construção modular, na concepção de construção até aparece lá como fator de avaliação, a modernização da construção, mas depois não temos nenhum projeto que diga o que é que o promotor se propõe a fazer para a modernização da construção. Portanto, nós propomos um projeto de qualidade e novas tecnologias também, faz sentido e é mais aferível do ponto de vista da avaliação depois para o decisor público ou privado a questão dessas matérias. Desglossamos a segurança da construção, que já existe há muito tempo, mas está mal apanhada do ponto de vista da conceptualização técnica dos estaleiros. O estaleiro é uma coisa, a segurança da construção é outra, portanto estão aqui 3. E o último, super importante do nosso ponto de vista, é a assunção da responsabilidade do custo à data da finalização do projeto, e volto a frisar, finalização de projeto, fase de execução de projeto, não a estimativa orçamental inicial, pode existir, mas vai ser sempre, essa estimativa vai ser sempre inferior, na nossa perspectiva, como tem sido quase sempre, àquilo que é um bom orçamento feito na fase de execução de projeto, por técnico habilitado, com termos de responsabilidade adequado. E isso faz resolver aqui muitas questões de rapagens de custos. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Agradeço naturalmente também ao Sr. Engenheiro Presidente do Conselho Diretivo, que também aqui esteve connosco. Nós demos aqui alguma margem também de tolerância aos senhores deputados e naturalmente à ordem, porque não tínhamos também connosco todos os grupos parlamentares. Acho que creio que os senhores deputados também conseguiram, apesar da exigência dos 3 minutos, colocar as questões que queriam. Agradecer naturalmente a disponibilidade para esta audição, o cuidado também com que procuraram responder a questão dos senhores deputados. Acho que é uma audição também, foi uma audição relevante e importante também para os contributos e para o que será ainda a discussão em matéria, quer dos pacotes mais habitação, aqui com o senhor engenheiro claramente também satisfeito com esta audição, mas pronto, queremos naturalmente agradecer. Vamos agora receber a ordem dos engenheiros técnicos, portanto hoje é um dia aqui também, e à tarde a Ordem dos Economistas, hoje é aqui um dia também dedicado às ordens, mas pronto, terminar com este agradecimento, dizer que naturalmente durante todo este processo, ainda no mês de junho e julho, o Grupo de Trabalho está absolutamente disponível para qualquer contributo que a Ordem dos Engenheiros queira fazer chegar, e também naturalmente nós próprios para qualquer contributo que, ou enfim, qualquer necessidade que também a Ordem dos Engenheiros sinta da nossa parte, para além da disponibilidade individual, naturalmente, dos grupos parlamentares, mas sobre isso não me pronunciarei. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputados. Muito obrigado. Com licença.